Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu sou o professor Lucier Reinaldo Alves e serei o mediador desta edição das conferências do NDR, o nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional. Hoje é uma noite muito especial, pois esta conferência, além de ser a número 75, o que ressalta a consolidação desse projeto de extensão dos cursos de economia, do programa de pós-graduação em economia, do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e agronegócio e do próprio NDR, também é uma atividade do 30º Seminário de Economia Brasileira e da celebração dos 40 anos do curso de Ciências Econômicas da UniOeste, campus de Toledo. Por isso, agradecemos desde já a presença de todos vocês, de todos os professores, de todos os acadêmicos de graduação, da pós-graduação, os nossos egressos e a todos os demais participantes. Nessa 75ª edição das conferências do NDR, prestigiaremos a apresentação do pesquisador doutor, professor Lucílio Rogério Aparecido Alves. O professor Lucílio Alves, ele é graduado em Ciências Econômicas pela UniOeste Campus de Toledo, e é um dos egressos mais bem-sucedidos do nosso curso. Possui mestrado e doutorado em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a famosa ESALQ, o campus da USP de Piracicaba, São Paulo. Atualmente é professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da ESALQ USP. É professor do mestrado em Administração da ESALQ e leciona disciplinas obrigatórias para os cursos de graduação em Ciências Econômicas, Administração e Gestão Ambiental na mesma escola. O título da conferência de hoje é Dinâmicas e Cadeias Produtivas, Soja, Milho, Algodão e Arroz, Impactos do Covid-19. Salientamos que essa apresentação, juntamente com as discussões, terá duração de 1h30, lembrando que a qualquer momento os participantes poderão abrir o seu áudio e fazer perguntas ou tirar dúvidas com o apresentador. Outra opção é enviar o questionamento por escrito via chat, os quais serão repassados ao apresentador ao final de sua fala, ou ainda por mensagens no Facebook, na qual estamos com transmissão ao vivo. Lembramos também que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, link que será disponibilizado no chat, onde vocês também podem seguir os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional pelo Twitter, pelo Instagram e pelo próprio Facebook. Se inscrevam em nossas mídias sociais e recebam as notificações de novos conteúdos e eventos organizados pelo NDR e deixem o seu like. Antes de passar a palavra para o nosso conferencista da noite, pedimos a todos que mantenham os microfones desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Assim, eu já passo a palavra, então, para o palestrante da noite, o professor Lucílio Alves, o qual dará início à sua fala. Boa noite, Lucílio. A palavra é contigo. Boa noite, Lucier. Prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite, professor Cristiano, professor Jandir, professor Jefferson, professor Jandir e o Valdir, né? Que eu estou vendo aqui. Uma boa noite a todos os demais colegas. É um prazer e uma satisfação imensa estar de volta com vocês, falando aí de agronegócio e claramente para esse importante programa de pós-graduação da UniOeste Toledo, nossa casa, né? Uma satisfação muito grande estar aí com vocês, tratando desses aspectos, né? Eu estava comentando anteriormente. Tivemos aí uma oportunidade num evento também do seminário de comemorações lá em 2010, e estamos retornando aí com algumas pesquisas mais aplicadas, mais avançadas, nessa mesma linha, né? Então, uma satisfação muito grande.
O que eu vou tentar comentar com vocês, dentro de um tema muito amplo, que são essas dinâmicas de cadeias produtivas, né, e com foco aí em alguns aspectos, efetivamente, resultados de uma série de pesquisas que nós executamos aqui no CPEA, entre as diferentes áreas do CPEA, e sendo que aqui eu trabalho e sou responsável técnico, além dessas 4 cadeias que nós vamos trabalhar, soja, milho, algodão, arroz, também com as cadeias do trigo e da mandioca. Tanto acompanhamento dessa parte de comercialização agrícola, quanto acompanhamento do ponto de vista de gestão do agronegócio. Esse é o nosso dia a dia, claramente, além de uma quantidade razoável de horas-aulas em sala de aula, nós vamos, daqui a 15 dias, dar por finalizado o nosso 2º semestre aqui na Universidade de São Paulo. Tá? Dentro desse ambiente, eu vou tratar com vocês um pouquinho sobre composições do PIB do agronegócio, um slide muito inicial para a gente saber, primeiro, quais são as composições desse PIB do agronegócio e aonde se encaixam as 4 cadeias agroindustriais que nós vamos tratar. A partir daí, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de fluxo das transações dentro de cada uma das cadeias produtivas, para que a gente possa entender, tanto do ponto de vista de pesquisadores, do ponto de vista de estudantes, mas também para todos os agentes da sociedade, entendam qual é o impacto de uma variação, por exemplo, de preço no campo e como isso chega até os consumidores ou até nós consumidores. Então, podemos dizer, né, Lucir, de forma que os preços que nosso pai, nosso outro irmão sente lá no campo, e aí do lado, em Assis Chateaubriand, de que forma isso chega até os consumidores do Brasil de forma geral. Né? E aí, dado esse fluxo de transações, se efetivamente houver um choque de preço, e nós estamos falando de um ano 2020 de choques extremamente expressivos, como esses choques chegam, então, até os consumidores? Então, qual é o fluxo das transações e como choques de preços no campo impactam os consumidores de forma geral? Aí nós vamos avançando para tratar um pouquinho sobre oferta e demanda dentro dessas cadeias produtivas, mas eu quero realçar o papel das exportações, o papel das transações externas, a inter-relação, mesmo que seja de forma muito simples, de preços de exportação e impactos diversos dentro da cadeia. E aí sim, o que aconteceu durante 2020, em termos de variações de preços, e o que a gente já tem de concreto sobre o mercado varejista, e aqui, claramente, eu vou ter que parar com informações em outubro. As informações do IPCA referente a novembro vão ser divulgadas na manhã da próxima terça-feira, né? Então, no dia 8 de dezembro. Então, a gente não conseguiu inserir dentro da apresentação os dados até o mês de novembro, mas parcialmente eu acabei inserindo sim. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em termos de PIB do agronegócio, e dentro do CPEA nós temos uma equipe específica e focada só em termos de estimação do PIB do agronegócio, com a parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, mostrando que dentro da composição do PIB, aqui ao meio, eles são separados nos elos insumos, então fora da porteira, o PIB primário agrícola, o PIB primário da pecuária, avança para um PIB da indústria agrícola, então a industrialização, separa a industrialização da pecuária, e aí toda uma outra parte, um peso muito grande, que envolve os serviços, né? As transações entre os diferentes elos da cadeia, e claramente envolve aí a questão tributária, a questão de transporte, os serviços como um todo, a mão de obra e assim por diante, né? Então, a evolução ou a participação muito expressiva dos serviços ou os chamados agroserviços. Quando a gente trata de PIB dentro da porteira, ele representa 13% apenas do PIB do agronegócio.
no PIB agrícola dentro da porteira. 13% do PIB do agronegócio. Quais setores são importantes? Soja, cana, milho, algodão, café e outros. Né? A gente está terminando, a equipe está terminando o PIB do arroz, que vai dar aí aproximadamente uns 3%, apenas, ou 2,5%, né, do PIB do agronegócio apenas indo para o arroz. Então, o item outros, todos os outros agrícolas estão aqui dentro desses 30%. Dentro da porteira, que a parte pecuária, que representa 9% do PIB do agronegócio, se destacam boi, leite, ovos, suínos, frangos, o setor de pesca extremamente em expansão, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, extremamente importante, e os demais setores. Agora, a parte da industrialização ela é mais importante, especialmente a industrialização agrícola. Por exemplo, a soja, que tem 33% do PIB agrícola, ela é industrializada e é transformada em farelo e óleo de soja. Então, está aqui dentro do contexto de indústria ou de industrialização agrícola, 23%. Mas vejam que nesse contexto se destacam celulose e papel, outros alimentos, móveis e madeiras, óleos e gorduras, têxteis, o algodão está aqui, óleo de soja está aqui dentro, moagens de forma geral, toda a parte de cereais envolvido, o sucro energético, fumo e café. E aí, quando vai para a industrialização da pecuária, 7%, antes dentro da porteira eram 9%, nós temos os setores de abate, claramente, laticínio e os setores de couro. O importante é que, quando a gente fala de contexto de agronegócio, para o CPEA, vou pegar o exemplo do algodão, nós temos o algodão no campo, em que nós temos, saindo do campo, semente e fibra de algodão, 40% é fibra de algodão, o restante é semente e impurezas. Esse algodão, ele tem um beneficiamento para separar esse algodão da semente, que depois ele é levado para uma indústria para fazer fios, e aí vai evoluindo dentro da cadeia produtiva até chegar aos consumidores com os produtos acabados. E vocês vão ver lá na frente que é uma quantidade muito grande de segmentos. Mas para o CPEA, o PIB do algodão, o PIB do agronegócio, o algodão envolve do campo, os insumos que ele compra, a produção agrícola, até o final, chegando ao atacado e varejo efetivamente. E claro que desagregado dentro dos diferentes segmentos. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. Para a gente entender esse contexto, e agora pegando, então, os fluxos de produção e os casos específicos dentro das cadeias, nós vamos mostrar, portanto, o fluxo de transações e impactos desse choque sobre os preços ao consumidor como um todo. Tá? Primeiro caso do arroz, que é um contexto muito simples, o arroz está na moda, né? Em termos de variações de preços do campo ao consumidor, e nesse mês de novembro último, aí, por exemplo, chegou a um recorde de importações, ou os maiores volumes de importações mensais em 17 anos. O arroz que sai do campo, lá do produtor, ele precisa ir para um segmento de secagem para reduzir a umidade e, claramente, permitir que ele fique estocado ainda o arroz com a casca. O elo seguinte do arroz é ir para um beneficiamento em que ele vai separar a casca do arroz, beneficiar para ter o arroz polido que nós consumimos, ou claramente passando por parboilização, uma etapa anterior, quando se queira fazer o arroz polido parboilizado, ou mesmo integral parboilizado. Mas as etapas de processamento, o produtor, daí colheu, vai para a secagem, da secagem um beneficiamento, esse beneficiamento ou parboilização acrescentada, vai ter o arroz, portanto, beneficiado em pacotes de diferentes pesos, mas pegando o padrão, pacotes de 5 quilos, e fardos de 6 pacotes de 5 quilos, portanto,
30 quilos do arroz beneficiado, vai seguir para o atacado e o varejo. E nessas etapas seguintes, a única questão que se acrescenta é custo de transporte, de mão de obra, do manuseio, de energia, e nesse sentido, porque a industrialização não há. Então, são etapas muito curtas, no caso do arroz, entre o campo e o varejo propriamente dito. Nesse processo, nós fomos perguntar, para o caso específico do arroz, choques de preços ao produtor, o quanto efetivamente é de se esperar que chegue até aos consumidores. Né? E quando a gente vai avaliar nesse sentido, as etapas são muito simples ou muito curtas. E vejam que fatos interessantes, né? Aqui está o valor bruto desse beneficiamento do arroz e fabricação de arroz em termos de Brasil. Nós estamos falando uma cadeia de 14 bilhões de reais a preços de 2019, deflacionado pelo IGPDI. São 14 bilhões de reais nos últimos anos, que o principal fator de receita do arroz é esse arroz semi-branqueado ou arroz polido que nós consumimos. Ele era lá, em 2005, um peso aí de 85%, 86% de contribuição na receita desse segmento, e agora estamos falando em 70%. Esse segmento de arroz, especialmente integral, parboilizado, está aumentando. Então, a cadeia, ao longo do tempo, está buscando as mudanças de produtos, disponibilizando produtos diferentes aos consumidores, ou, ao mesmo tempo, a demanda buscando produtos diferenciados para o arroz, como o integral, parboilizado. Mas também cresce a participação, inclusive esses sims aqui, de arroz quebrado. Por que aumenta a participação de arroz quebrado, quirera? Porque o Brasil exporta muito arroz quebrado para a África. E isso acaba contribuindo para melhorar a receita do segmento. E aí vem outros itens aqui mais acima, como farelo, serviços, alimentos à base de arroz, farinhas de arroz e assim por diante. Mas especialmente essa partezinha aqui de cima, que se refere a alimentos à base de arroz, está aumentando ao longo do tempo. De qualquer maneira, 70% da receita da cadeia ainda vem do arroz polido que nós consumimos em nossas casas. Bom, então a pergunta é como foi a evolução dos preços do arroz ao longo do tempo, e lembrando uma discussão de preços expressivos, de altas expressivos recentemente aos consumidores, e a discussão ali, julho e agosto especialmente, era de que a culpa estava nas mãos do produtor. Então, na prática, isso não existe, a questão de oferta e demanda, e efetivamente a gente pode depois avançar um pouquinho nessa discussão. Mas um fato interessante é que aqui a gente apresenta a evolução dos preços ao produtor. Eu estou colocando em variações acumuladas de janeiro de 2006 para cá, variações acumuladas. Então, o preço do arroz agora em novembro, ele é 4 vezes maior do que era efetivamente em janeiro de 2006 ao produtor. Isso são variações observadas, nominais, não se refere a poder aquisitivo, né? Não tem um fator inflação aqui envolvida. Desse segmento produtor, nós temos o preço do arroz beneficiado, essa linha um pouco mais marrom, em que a gente vê que eles são correlacionados, eles têm uma ligação de longo prazo, mas vejam que nem toda a variação de preços ao produtor vem ou ele é absorvida pelo setor de beneficiamento. Né? Nós temos aqui, por exemplo, recentemente, uma diferença muito grande entre o preço ao produtor e, claro, que o preço na indústria beneficiadora. Por quê? Porque dentro da indústria beneficiadora, o arroz é um dos itens de custo, acrescentam-se mão de obra, acrescentam impostos, acrescentam energia elétrica, acrescentam-se os relacionados, por exemplo, à depreciação e assim por diante, compondo o custo de produção. Então, o arroz é uma parte do custo de produção, claramente a maior parte, mas não a totalidade. Né? Vai para um elo seguinte, que se refere efetivamente ao atacado. Só que nós não temos preços no atacado para a gente avaliar,
nós temos as variações de preço já em nível de varejo, já nós, consumidores, que é essa linha mais escura. Então, a gente vê que também os preços são correlacionados, oscilam menos para o setor varejista, ou seja, tem uma defasagem entre preços ao produtor e esses preços efetivamente chegarem até os consumidores, só que até chegar uma alta já vem uma baixa que vai se refletir lá na frente novamente, diminuindo os preços no varejo. Então, nem todo o preço que tem ao produtor temos em nível de varejo da mesma forma. Essa é a relação de preços muito curta dentro da cadeia produtiva do arroz. E aqui, só para mostrar que quando a gente fala do IPCA, essa linha azul, que é o preço, a inflação média para o consumidor como um todo, que entra o consumo de itens dentro do domicílio, fora do domicílio, itens aí de governo e assim por diante, eles não têm relação nenhuma, porque o arroz é um item muito pequeno sobre a inflação nacional. Muito pequeno sobre a inflação nacional. Então, ignorando, na verdade, podemos até ignorar, mas pegando todas essas variáveis, nós falamos, se eu der um choque de preços do arroz lá no campo, como isso chega até os consumidores? Para responder essa pergunta, nós fizemos uma modelagem multivariada. Para aqueles que estudam estatística, nós estamos falando de um vetor autorregressivo, né, um VAR, ou aqui, na verdade, ele tem uma correção de erro, então ele é um VEC, é um setor multivariado. O fato é que a gente está dando um choque multivariado e permitindo que todas as variáveis oscilam ao mesmo tempo, e pegando um choque aqui de preços do arroz sobre ele mesmo, ou seja, uma alta de preços do arroz ao produtor de 10%, efetivamente vai ficar nas mãos aí do produtor, ou vai ficar acumulado 5 meses depois, algo como 78% daquele choque. Se o choque é de 10, vai ficar 7,8. O mercado vai se ajustar para um nível inferior de preços. Inclusive, isso vai fazer com que aqui, efetivamente, a linha verde é o quanto daquele choque inicial chega até os consumidores. E uma forma simples de leitura é, dos 10% de choque que nós temos no campo, 2,6%, ou pouco mais de 26% desse choque, chega até os consumidores. Ele vai se diluindo ao longo dos elos da cadeia produtiva. Ok? E falando que, no caso do arroz, se refere a uma cadeia produtiva extremamente curta. Okay? Então, esse é o exemplo mais prático. Agora, vamos complicar um pouquinho mais o processo e vamos para a cadeia da soja, né? O produto ou a cultura que mais tem produção, que mais ocupa área no Brasil, que mais participa aí com as exportações, quando se fala em exportações do agronegócio. Claro que visualmente para vocês ficou muito ruim, né, de enxergar tudo que eu estou colocando aqui, mas é para mostrar que a produção agrícola no campo necessita dos insumos, máquinas, equipamentos, benfeitorias, sementes, defensivos, fertilizantes, tem uma produção. O produto saiu do campo, vai para um armazém, ele já tem um beneficiamento aqui, que envolve a secagem do produto, a padronização, e permitindo, portanto, ficar por um período maior em estoque até a sua utilização. A sua utilização pode ser para um consumo humano, efetivamente, do grão, né, pode inclusive ir para a pecuária, parte dele, mas em geral para um consumo humano, especialmente os asiáticos têm um consumo importante, setor alimentício dessa soja em grão, mas a maior parte da soja brasileira vai para esmagamento, né? O consumo de soja é via óleo e via farelo. De 1 tonelada de óleo de soja em grão que entra no processo, tem ao redor de 19% de óleo bruto e tem ao redor de 780, 790 quilos de farelo, ou seja, 19% de óleo bruto, com 78, 79% de farelo, o restante são perdas industriais.
O óleo, ele pode ir para um setor de biodiesel, fazer uma transterificação, ter o biodiesel, misturar ao óleo diesel e chegar até os consumidores, atacado e varejo. Ou ele pode ir, o óleo bruto, passar por um refino, ter o óleo refinado e envasado e chegar até nós, consumidores, no atacado e no varejo. No farelo, ele vai, em geral, para a ração animal, que se, por exemplo, ele ir para suínos, tem uma produção de suínos nas fazendas, esse suíno vai para o abate vai gerar carne, que vai ter um produto refrigerado, esse produto vai estar chegando até o atacado e ao varejo, né? E assim sucessivamente para cada uma das cadeias. Se nós pegarmos o leite vai, o farelo vai para a produção de leite, que vai para o laticínio, que vai ser industrializado por os diferentes segmentos, até chegar de novo ao atacado e varejo em forma, por exemplo, de iogurte, né? Farelo, que vai para a ração, que tem o leite, que industrializa o leite, que virou o iogurte está chegando efetivamente até o atacado e varejo, né? Ou parte desse farelo vai para uma área também alimentícia em termos de farinhas industrializadas de forma geral, como um componente industrial. Vejam que, diferente do arroz, na soja há muitas interligações, até efetivamente os produtos chegarem até os consumidores. Nós fizemos uma série de análises nesse sentido, de como choques no campo chegariam até os produtos finais aos consumidores. Lembrando que, ao passar de elos em elos, o produto soja vai sendo uma partezinha do custo de produção dos elos seguintes. E aí, nesse processo, nós podemos falar, a soja vai chegar até os consumidores via óleo de soja, via o próprio leite, via margarina, via frango, via ovos, via suínos, via carne bovina, via óleo de soja que tem no material de limpeza, ração no pescado e, claro, o óleo virando biodiesel e sendo misturado ao óleo diesel, né? Então, vai chegar até os consumidores o óleo diesel. Nesse processo, o elo mais curto acaba sendo óleo de soja, em que um choque de 10% no campo vai chegar quase 50% até os consumidores. Quase 50% para nós no consumo do óleo de soja nas residências. Para o leite, só 1,8% daquele choque de 10% vai chegar até os consumidores de leite. O impacto menor na margarina, e aí menos ainda para o frango, para os ovos, para os suínos. Lembrando que a maior parte da produção de frangos e suínos no Brasil está em processo de integração, e claramente esses choques de preços acabam sendo amenizados comparativamente ao observado no mercado spot. Okay? E, de qualquer maneira, sobre carne bovina, sobre material de limpeza, sobre pescado e sobre óleo diesel, nada do que acontecer com os preços da soja vão chegar até os consumidores. No caso do óleo diesel, ele é um produto regulamentado, tem intervenção governamental nas definições de preços, está à mercê, efetivamente, do que acontecer com a soja em grão. Okay? Então, vejam que o processo já muda e a gente tem uma quantidade muito maior de produtos chegando até o consumidor que tem ou farelo de soja ou óleo de soja em alguma etapa da cadeia produtiva. Bom, na mesma linha, nós temos uma cadeia do milho. Da mesma forma que a soja, a produção agrícola depende de uma série de insumos, vai para um primeiro beneficiamento que envolve a armazenagem, e a partir daí, ele pode ir para uma indústria de etanol, rações e farelos de forma geral, ou pode chegar até os consumidores através do que a gente chama de moagem a seco e moagem a úmida. A moagem a úmida, de onde vai sair o amido do milho. A moagem a seco, onde vão sair os fubás, farelos, farinhas e assim por diante. Rações e farelos
ela vai fazer composição da ração animal. Então, também vai chegar para os suínos, aves, leite, ovos e etc., e depois seguindo as cadeias para termos em termos de atacado e até os consumidores. Né? E o que é novo dentro do Brasil, etanol, em que nós já temos uma produção de quase 10% da produção de etanol brasileiro vendo como matéria-prima o milho e não a cana-de-açúcar. Então, esses segmentos, o milho, também vai ter impactos importantes sobre diferentes produtos que vão chegar até os consumidores efetivamente. Né? Bom, como vão chegar? Vão chegar até os consumidores via fubá, via leite, farinhas, suínos, frangos, ovos, panificados, carne bovina, pescado, o amido, propriamente dito, refrigerante. Na fabricação do amido, o amido pode ser modificado e ele concorre com o açúcar de cana-de-açúcar na adocicação dos refrigerantes, vai em cervejas e assim por diante. Então vejam que o milho tem um impacto importante sobre fubás, e vejam que ele vai impactar elos diferentes da sociedade brasileira, né, e tem pesos importantes, inclusive aqui para o norte e nordeste do Brasil. Leite tem um peso importante, 10% do aumento do preço do milho, por exemplo, vai ter impacto sobre o leite ao consumidor de 3,3%. Então, 33% do choque que acontece no campo para o milho chega até nós, consumidores de leite. Farinhas de milho, suínos, frango, têm impactos também maiores do que os observados em termos de farelo. E claro que isso, só voltando, né? Claro que esse contexto vai muito das composições de rações e, de novo, das segregações dentro da cadeia. Enquanto o maior impacto aqui, no caso do farelo, era frango, ovos e o pouco para os suínos, agora, em termos de milho, suínos, frangos e ovos, sentem muito mais as variações que ocorrerem lá no campo. Mas os outros segmentos também vão ser importantes, exceto amido, refrigerantes panificados, em que eles têm efetivamente um contrato de médio e longo prazo com as indústrias fornecedoras desses produtos modificados, né? O amido, ou mesmo o produto que vai aqui do refrigerante, vem da indústria do amido, cujos contratos são para 2, 3 anos à frente. Então, as oscilações de preços são amenizadas, tá? Mas nós temos impactos muito grandes sobre as cadeias produtivas. Então, o que aconteceu lá no campo, claramente vai chegar até nós, consumidores, com os diferentes produtos. E aí vem algo importante, roupas, e, portanto, a cadeia do algodão. Uma cadeia do algodão muito diferente das anteriores que nós já tratamos, em que na produção agrícola, do que sai no campo, ele já tem um beneficiamento, que é, efetivamente, ou de forma simplificada, separar o algodão da semente, e aí ter o caroço de algodão e ter a fibra de algodão, o caroço de algodão indo para ração ou indo para esmagamento, e depois, inclusive, fazendo biodiesel, chegando até os consumidores via o óleo diesel, e no caso da fibra, que é o produto do maior valor agregado, um produtor de algodão, o caroço de algodão vai representar de 10% a 13% da sua receita. A maior parte da receita vem do próprio algodão. Esse algodão tem que ir para a cadeia têxtil, efetivamente, né? Não é o algodão da farmácia, que é uma partezinha do processo, mas para a cadeia têxtil, em que na cadeia têxtil o algodão é uma das matérias-primas, ou seja, o algodão, que é uma fibra natural, vai concorrer com seda, com rami, com lã e com juta, além do próprio algodão. Mas estas fibras naturais vão sofrer concorrência de fibras artificiais e sintéticas, como o poliéster. E esses produtos têm origem no petróleo.
Então, o preço do petróleo vai impactar no preço da fibra do algodão, a disposição a pagar pela fibra de algodão, que vai chegar até os consumidores. Mas a indústria de algodão, o primeiro elo é a fiação, ela pode comprar fibras naturais, artificiais e sintéticas, ou ela pode, inclusive, importar esse produto. Pode importar esse produto, ou comprar do Brasil. A hora que ele tiver o fio que vai para a tecelagem, ele pode tanto vender para a tecelagem no Brasil, quanto também exportar. Mas a tecelagem, ao invés de comprar fios do Brasil, pode importar. E assim sucessivamente. Então, a fibra para fiação, diferentes tipos de fios, que vai para a tecelagem, que vai efetivamente para o acabamento, que vai para a confecção, que vai para os vestuários e acessórios, e, portanto, o atacado. Passando por cama, mesa e banho, tecidos na indústria, inclusive automotiva, e assim por diante. São muitos elos, E, além disso, em qualquer etapa da cadeia produtiva, pode haver importações. E o que a gente mais está vendo ultimamente são importações já de produtos acabados indo para o atacado e varejo. Importando de onde? Ou seja, da China. Esta é uma das cadeias produtivas mais deficitárias do Brasil. Nós estamos falando de 3,5 a 4 bilhões de dólares de déficit para a cadeia produtiva. Por quê? Porque a nossa indústria têxtil não tem a competitividade para concorrer com o produto importado já manufaturado. Portanto, a gente precisa produzir algodão e exportar. E gravem isso em termos de consumo que a gente vai ver à frente. Ok? E nesse processo, um fato bem interessante é que quando a gente olha choques de preços ao produtor, os choques de preços ao produtor na cadeia produtiva do algodão, ele fica, se der choque de 10% no algodão ao produtor, ele vai ficar ao redor de 22% para o produtor, ou seja, os preços vão subir, ou vão cair, eu posso dar um choque negativo. O que esse choque de preços lá no campo afeta nós, consumidores? Que está nessa linha azul com preços de roupas para nós, consumidores. Nada. O setor de fios absorve 20% do choque que ocorrer lá no campo. Mas do fio aqui, até chegar aos consumidores, nós temos longos caminhos a percorrer e, portanto, eles são absorvidos, as margens dos outros elos acabam sendo apertadas e não são repassadas efetivamente até os consumidores. Bom, ok? Isso tudo para entender, então, o que a gente tem em termos de oferta e demanda e qual é o peso dessas transações externas para, na sequência, a gente analisar preços dentro dessas cadeias. Bom, pontos importantes, começando pelo arroz. Olhando oferta e demanda de arroz no Brasil. Nós temos, para dizer quanto de arroz nós temos à disposição em cada ano, nós precisamos olhar quanto de arroz nós tínhamos no início de um ano, quanto produzimos naquele ano e quanto importamos. Isso dá para a gente o suprimento ou a disponibilidade interna de arroz. Veja que nós já tivemos produção de arroz de 13,4 milhões de toneladas, e estamos falando em 10,5, 11 milhões de toneladas recentemente. Está caindo a produção de arroz. As importações oscilam, mas não muito expressiva. E isso faz com que, ao longo do tempo, a gente já tivesse 16 milhões e meio de toneladas de arroz à disposição dos consumidores do Brasil, para algo como 12 milhões e meio atualmente, ou 12 milhões aqui em 2019. Por que isso acontece? Porque ao longo do tempo, nós temos uma redução do consumo de arroz no Brasil. O consumo de arroz saiu de 13 milhões e meio de toneladas
e nós tínhamos no ano passado 10,3 milhões de toneladas. Esse ano, 10,8 a estimativa da Conab. Ou seja, o consumo de arroz está caindo. Se nós tivéssemos a mesma disponibilidade de arroz no mercado interno, sobra arroz. E ao sobrar arroz, preço cai. Ao preço cair, a rentabilidade ao produtor diminui. E isso vem acontecendo ao longo dos anos. Inclusive, a ponto aqui de 2010, o governo fazer uma intervenção muito forte no setor de arroz e abriu a possibilidade de exportação de arroz. Veja, naquele ano a gente tinha quase 17 milhões de toneladas à disposição dos consumidores brasileiros, que estavam consumindo 12. Com isso, o governo interviu, possibilitou a exportação de um arroz barato, e mesmo assim ficamos com muito arroz no estoque. E esse estoque começou o ano seguinte. A história no arroz é, ao longo do tempo, o preço vem caindo, em virtude da redução do consumo, e está forçando uma redução também do lado da oferta do arroz. Nós até encontramos a exportação, mas o produto que nós consumimos no Brasil é diferente do produto da África, que é diferente do produto da Europa, que é diferente do produto da Ásia. Então, a dificuldade de levar esse produto para outras regiões com culturas de consumo de arroz diferentes, tá? De qualquer maneira, nós tivemos ao longo do tempo um ajustamento muito grande de oferta e demanda. Não faltou arroz, mas um equilíbrio muito grande de oferta e demanda. E o fato é, nós importamos um pouco de arroz e exportamos muito pouco do arroz. Nós dependemos claramente de um mercado interno para vender arroz. Isso não é característica do Brasil, isso é característica do mundo. Apenas 9% do arroz produzido no mundo acaba sendo transacionado entre países. Muito pouco. Ou seja, um equilíbrio de oferta e demanda e terminando os anos com os estoques muito baixos. E isso afetou o ano, efetivamente, de 2020, que eu vou tratar daqui a pouco. Quando a gente olha para o milho teve uma característica, né, ao longo do tempo, de um boom de produção. Por quê? Porque o milho entrou como uma cultura sucessora da soja no Brasil. Semeia a soja na primeira safra, setembro, colhe a soja e entra com o milho como cultura sucessora para uma colheita seguinte, né? Então, o principal sistema de culturas temporárias no Brasil é soja seguido de milho. Isso possibilitou um crescimento muito grande da produção com áreas, a mesma área que se tinha em anos anteriores. Só que, ao considerar a disponibilidade de produto no mercado interno, nós chegamos aí nos últimos 5 anos, um salto de 80 milhões de toneladas para 100 e agora para quase 120 milhões de toneladas de produção. O consumo não consegue acompanhar esta sequência. Não tem este fluxo. O milho, ele acaba... Nós temos um bom consumo doméstico, o crescimento é muito forte do consumo doméstico, mas não na intensidade da oferta. Isso faz com que, olha a última coluna, nós tenhamos excedentes muito fortes de produto. Ou seja, é produto procurando comprador. É produto à busca de compradores. Que compradores? Compradores internacionais. Lembrando que o milho é o produto, o cereal mais produzido no mundo. 1,1 bilhão de toneladas. Bilhão de toneladas. Transaciona aí ao redor de 160 milhões de toneladas no mundo. Então, isso possibilita com que o Brasil tenha participação importante nestas transações. Mas vale frisar, nós somos exportadores de excedente. No ano em que nós temos bastante excedente, por exemplo, 51 milhões de toneladas, nós vamos exportar 41. Mas no ano em que tem só 44 de excedente, 45, vai exportar 34, 35.
O ano que tinha 38 de excedente, exportou quase 24. Então, ele oscila. Por quê? Porque nós somos exportadores de excedentes. Tá? No caso da soja, é um mundo à parte. Por quê? Porque 70% da produção mundial de soja acaba sendo transacionada entre países, ou em grão, ou em equivalente derivados, ou os derivados em equivalente soja, dá 70%. E o Brasil também. O Brasil aqui, ó, a expectativa para a próxima temporada, 133 milhões de toneladas de produção, exportando 85 milhões de toneladas do grão, mais 15, 16 milhões de toneladas do farelo, que é derivado deste esmagamento doméstico. Então vejam que a curva de produção de soja no Brasil vem do boom da exportação. Se nós não tivéssemos essa demanda de exportação, nós teríamos aqui uma demanda doméstica muito menor, em que mesmo com uma demanda crescente, está aí com 30% de capacidade ociosa, em virtude de uma série de políticas tributárias domésticas. As exportações de grãos são incentivadas, zeradas de tributação, se exportar, mas se o produto ser transacionado entre Estado para processar e depois ser exportado, aí sim tem tributação, e tributação pesada. Então, isso faz com que a gente dependa das exportações. Mas não é só o Brasil, não. O Brasil e o mundo é na mesma característica, tá? O algodão é um mercado intermediário dentro desse processo. Por quê? Porque nós tínhamos, há um passado não muito distante, há 20 anos, um equilíbrio entre produção e consumo. Um equilíbrio entre produção e consumo. Só que ao longo do tempo, as importações foram facilitadas dentro da cadeia, como eu comentei antes, e fez com que o consumo de algodão no Brasil fosse caindo a taxas muito bruscas. Muito bruscas. Paralelamente, os agentes do Cerrado brasileiro foram encontrando no algodão um mercado muito rentável, uma cadeia muito rentável, e foram aumentando a sua produção. Consumo caindo, com produção crescendo. Olha só, a produção sobre o consumo, que tinha equilíbrio no início do século XXI, chegou, nessa temporada que nós estamos, a ser 5 vezes maior. Bom, qual é o caminho? Se a gente tem um consumo baixo e decrescente, com produção crescente, os excedentes são muito fortes. Excedentes de quanto? Vamos pegar o ano passado, consumo doméstico de 700 mil toneladas, estava à disposição 3 milhões e 800 mil toneladas de algodão, ou seja, tem 3 milhões e 100 mil toneladas procurando o comprador. Qual é a alternativa? A alternativa é exportar. Exportamos volumes e se tornamos o segundo maior exportador mundial de algodão. Mas mesmo assim, vejam que nós estamos agora com 2 milhões e 50 mil toneladas nos últimos 12 meses em termos de exportação. Um recorde. A exportação de novembro foi recorde. Mas mesmo assim, nós temos em estoque o equivalente a 1 ano de exportação. Ou, em outras palavras, a mais de 3 anos de consumo. E isso acaba, de qualquer maneira, pressionando as cotações. Mas vejam que aqui a gente tem uma dependência muito forte do câmbio. Vejam que no caso do arroz, nós dependemos de oferta e demanda doméstica. No caso da soja e do algodão, uma dependência das exportações. No caso do milho, algo intermediário. Em alguns momentos prevalece a oferta e demanda doméstica, em alguns momentos tem uma relação mais forte com as exportações. E como vai se dar essa relação das exportações com o contexto de mercado interno e aquele fluxo de preços efetivamente? O resumo está aqui. Dado que tem uma inter-relação com o mercado internacional, mesmo no arroz, uma pequena parcela, os preços domésticos vão estar oscilando de acordo com os parâmetros de mercado internacional. De que forma? Imagine que a gente tem um excedente muito grande, o caso do algodão.
um excedente muito grande, os preços vão caindo. Oferta maior do que a demanda. Essa oferta maior do que a demanda derruba preço, até que ponto? Até o vendedor, produtor brasileiro, mas os vendedores, de forma geral, falar, indústria, não vou vender para você a esse nível de preços, porque eu consigo exportar e receber um valor maior. Ao fazer isso, se a indústria quiser trazer o comprador de volta para ela, ele vai ter que aumentar a disposição a pagar, e o preço sobe. Ele pode até continuar muito próximo desse nível da exportação, mas ele sobe um pouquinho. E vai ficando oscilando nesse tempo. Então, é o que a gente chama, né, o nível mínimo de preços para qualquer produto depende do valor FOB, o que recebe na exportação, mais esse custo da exportação, ou seja, o custo portuário para colocar esse produto em cima do navio. FOB em cima do navio. Né? Por outro lado, em um momento de escassez de produto, no caso do trigo no Brasil, não estou tratando dentro da apresentação o trigo, mas esse é o caso, quando a gente tem falta de produto, é preciso importar. Mas quando tem falta, o preço vai subindo, até chegar num nível em que o comprador agora, não mais o vendedor, mas o comprador olha e diz, a esse nível de preços, não tem porque eu consigo ir buscar no mercado internacional, trazer até o porto, pagar o custo portuário e levar até a minha fábrica a um custo menor do que esse preço que você está querendo. Ela para de comprar, a oferta vai se ajustando à demanda e o preço cai. Ou, se o produtor quiser vender para essa indústria, o vendedor quiser negociar com a indústria, ele tem que ofertar um nível de preços inferior. E o preço pode até operar depois, próximo dessa paridade. Mas ele vai ficar oscilando. Então, esses níveis mínimos e máximos, o máximo é do ponto de vista do comprador, que a gente chama de um valor CIF, já considerando todos os custos, então posto fábrica, e enquanto o valor mínimo é aquele em que o vendedor recebe líquido. Então, se ele está olhando a exportação, é o que ele vai receber líquido, considerando os custos de venda no porto. Sempre nesse intervalo. Cadeias mais deficitárias operam próximo ao patamar de paridade de importação e cadeias mais superavitárias, soja, milho, algodão, operando em um patamar inferior de paridade de exportação. Isso é verdade? Vamos olhar. Aqui eu coloquei os preços nominais observados da soja, que está nessa linha azul, é uma média do preço no Porto do Paranaguá, nessa linha azul, e essa linha verde se refere a câmbio, taxa de câmbio no Brasil, de início de 2006 até a sexta-feira da semana passada. Olha a relação entre preços da soja no Porto do Paranaguá e dólar. Inclusive, olha o câmbio, como ele caiu nas últimas semanas, e hoje caiu mais ainda, e o impacto em preços da soja. Então, isso, as paridades, né, têm uma relação muito forte com o câmbio. O preço internacional é importante, mas a oscilação de câmbio faz com que essas curvas subam ou caiam efetivamente ao longo do tempo. Tá? Então, esse é um ponto de extrema atenção na formação de preço. Em valores observados, nunca se recebeu tanto pela soja, quanto aqui nos parâmetros do mês de outubro, início de novembro, porém, em dólares, ele está ainda nos patamares de 2016, praticamente, ou voltando para 2014. Por quê? Porque nós temos uma taxa de câmbio, por uma série de fatores, muito alta, né? Muito desajustada em relação, inclusive, ao contexto internacional. Bom, mas esse câmbio faz com que, ao exportar, os agentes recebam em dólar, pegam o dólar, vende e recebam em reais. E conforme a taxa de câmbio foi subindo aqui, ó, ao longo de 2020, esses são os patamares do primeiro semestre aqui, ó, os agentes foram exportando.
vejam que fizeram o possível, as últimas barrinhas aqui em cada conjunto de dados, as últimas, esse mais escuro, são as exportações mensais do ano 2020. Vejam que março, abril, maio, junho, julho foram melhores, inclusive, do que o observado em 2018, sendo que em 2018 nós tivemos a presença da China de forma muito expressiva, né, em virtude de uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mas ao longo do tempo vai reduzindo os estoques, o preço no Brasil foi subindo, foi se equilibrando e o apetite para a exportação foi diminuindo. Mas ainda tivemos bons volumes exportados em outubro e agora no mês de novembro, aí como 1,5 milhão de toneladas. Tá? Mas isso a gente anteciparam as vendas em virtude de taxa de câmbio. No caso do milho, o milho a gente exporta após a colheita da segunda safra, então julho, agosto para frente, né, até os primeiros 2 meses de cada ano, dependendo do nosso excedente. Então, não conseguiu aproveitar, porém, as exportações de novembro foram muito boas, foi o melhor novembro da história, e o início de dezembro está muito forte. A primeira semana de novembro ficou muito forte, indica que a gente vai exportar muito milho em dezembro, mas esse ritmo pode diminuir. Mas, de qualquer maneira, os agentes conseguiram exportar bem em agosto, setembro e outubro, em linha com uma demanda internacional também muito forte. No arroz, é um caso muito típico, né? Eu tinha comentado anteriormente. Nós não somos exportadores tradicionais de arroz, porém, nós tínhamos um preço em dólar muito competitivo em 2020, muito competitivo perante o mercado internacional, e fez com que os agentes exportassem arroz em maio, junho, e julho e agosto último, em um contexto em que a demanda de março, abril e maio estava muito forte no mercado interno, mas as exportações foram dinamizadas. Por quê? Preço internacional competitivo em dólar, mas ao multiplicar pela taxa de câmbio, dava um valor muito superior aos preços do mercado interno. Somente setembro e outubro nós tivemos preços da exportação menores do que o mercado interno, e aí reduziu o interesse pela exportação, mas o outubro ainda foi muito forte. Tá? Já em termos do algodão, com a pandemia, a exportação de algodão estava muito forte, com a pandemia foi o primeiro segmento a sentir, em termos de fluxo de demanda, as transações internacionais diminuíram, né? A Ásia parou de receber produto, depois o mercado brasileiro, e agora está retomando, inclusive exportando o que era para ter exportado no primeiro semestre, fazendo com que em novembro a gente tivesse a maior exportação mensal da história. Por que ainda? Porque o preço internacional do algodão está muito bom e até o mês de novembro nós tínhamos um preço da exportação, o recebimento efetivo maior do que o preço de mercado interno. Então vamos exportar, né, em virtude de uma questão de dólar. Bom, como isso se refletiu para o mercado interno como um todo e ao produtor? Na linha do que a gente já estava imaginando, né? Os preços subiram muito. Aqui é o caso do milho no Brasil, em que eles, no caso, demorou para subir, mas subiu até o mês de novembro, e a parcial da primeira semana, na semana passada, ele deu uma queda, os preços hoje fecharam em nova queda, em virtude do quê? Em virtude de taxa de câmbio. A soja, da mesma forma, ele começou com um boom de preços muito antes, as transações internacionais também começaram muito antes, bateram recordes em novembro e agora eles estão caminhando para algum ajustamento, uma vez que os contratos para 2021 estão menores do que os parâmetros observados atualmente. Então, caminhando por um ajustamento e também em linha com a queda de taxa cambial. Então, o caso do milho, o caso da soja, e agora o caso do arroz, em que ele tem, ele está demorando um pouquinho mais para se ajustar. Por que está demorando? Porque nós só vamos ter uma entrada de uma nova produção
em março, praticamente. Então, precisa ter produto até lá. O mercado está demorando para se ajustar. Em novembro, nós tivemos a maior importação de arroz em 17 anos. Isso contribui um pouquinho para diminuir os ânimos aí dos vendedores e ajustar preços, porém os estoques estão muito curtos. Então vai ter que demorar para ter esse ajustamento ali no primeiro trimestre de 2021. Mas vejam que a curva de alta foi muito forte ao produtor, né? No caso da soja, olha, o milho demorou, mas chegou, soja de novo, e agora o arroz. O boom foi muito forte, tá? E está demorando para se ajustar, mas está com negativo. O produto que está fugindo desse contexto é o algodão. O algodão ainda está com preço muito firme. Olha, em alta, ele demorou para reagir, em virtude de uma questão aí de isolamento social, fluxos de vendas menores, mas depois, aí de agosto para frente, as indústrias começaram a ter um recebimento de pedidos muito forte e foram tendo que renovar os seus estoques de matéria-prima e estão tendo aí uma dificuldade muito grande e num contexto mundial, para ter esse abastecimento, produzir e entregar até aos consumidores. Então, os preços do algodão ainda seguem firmes. Esse pode ser um momento bom para o produtor, porque agora, ele já está semeando a safra 2021, mas ainda há tempo de semear no mês de janeiro, de forma geral. Tá? Mas ele está olhando esse mercado internacional. Okay? E aí, né, para tentarmos caminhar para uma finalização, de que forma esses aumentos de preços ao campo, portanto, chegam até os consumidores, que foi o início da nossa conversa, para mostrar com base em dados históricos do século XXI o que tinha acontecido. Mas agora, efetivamente, o que os índices nos mostram? E o impacto disso, as reações que eu vou mostrar, é de preços do mercado varejista. Qual o mercado varejista? Índices de preços ao consumidor, o IPCA, que é o índice de inflação oficial da economia brasileira. Então, eu vou mostrar um conjunto muito grande de variações até o mês de outubro. Lembrando, novamente, que amanhã de manhã, dia 8 de dezembro, sairão os novos dados referentes ao mês de novembro. Então, vou falar os diferentes índices, né? Quando a gente pega o IPCA como um todo, o IPCA está com 2,2% de alta no ano acumulado até outubro, um índice muito baixo, porque nós temos uma série de setores, como energia, que estavam com variações reguladas, estabilizadas, e agora, em dezembro, a própria energia elétrica vai ter reajuste, passando por um patamar alto. Então, certamente, a inflação de dezembro vai sofrer impacto da energia elétrica e dentro dos diferentes segmentos, né? Só que quando a gente pega alimentação e bebidas como um todo, o índice de inflação no ano já está em 10%. Se a gente pegar dentro do domicílio, os itens de consumo dentro do domicílio, ele está em 12%. Então vejam que, enquanto o governo como um todo, a sociedade como um todo, sente 2,2% de inflação, dentro do domicílio as famílias estão sentindo uma alta de 12%. E quem sente mais, claramente, são as famílias de menores rendas. Aí vem alguns segmentos. Primeiro segmento, roupa. Olha, o preço do algodão, como a gente viu anteriormente, estava em alta. E aí, como isso chega até os consumidores? Mas lá atrás eu mostrei que, efetivamente, até os consumidores, nada chega. E, na prática, o setor de roupas como um todo estavam com preços em outubro menores do que em janeiro. Menores do que em janeiro. Inclusive por uma questão de fator demanda até então, né? Quando a gente vai para farinhas e féculas, essa linha amarela, a gente já tem uma reação maior, uma reação ainda maior de ovos, e vejam que ovos tiveram um impacto mais expressivo em março e abril, início
da pandemia, abriu em maio, depois ele foi se ajustando ao longo do tempo. Vem frangos, ele está aqui no meio, quase não dá para ver, mas ele tem algo próximo de 10% de inflação no período. Tem o segmento de milho com 12% como um todo, mas é milho no varejo. E aí sim, impactos maiores para carne de porco, com reações nesse segundo semestre, que envolvem reações da soja e do milho nesse mesmo período. Então, são variações agregadas, ainda mais fortes ao longa-vida, no leite longa-vida, mas aí tem uma questão de oferta de leite também impactando. Depois vem o setor de arroz, segmento de arroz, com quase 60% de variação, só que preços no campo, no ano, está com variações na casa de 110%, né? E aqui, por enquanto, só 60%. E aí o óleo de soja, que eu tinha mostrado lá atrás, que é realmente o que mais sente a variação do preço da soja grão sobre os preços ao varejo de forma geral. Então, aqui com quase 78% de variações como um todo. Okay? Bom, eu tentei trazer também o IPCA 15, que pega variações do dia 16 de um mês até o dia 15 do mês seguinte, só para mostrar aqui o novembro, mas de qualquer maneira as reações são muito em linha com o que a gente já estava vendo. Tá? Ou seja, o que deve vir no IPCA agora de amanhã, pegando o mês de novembro, é de continuidade dessas variações, que até o dia 15 de novembro eram mais expressivas do que até o final do mês de outubro. Okay? Então, aí, né, de forma geral, para os estudantes, para os pesquisadores, um contexto de como é que se dão as transações dentro das cadeias produtivas e, portanto, choques no campo, como isso efetivamente chegam até os consumidores, e não lembrando a primeiro slide de que 45%, 40 e poucos por cento do PIB do agronegócio está em agroserviços como um todo. Tá? E só para finalizar, 2 livros talvez sejam úteis aí para vocês. Esse Panorama da Agricultura Brasileira, que nós publicamos em 2018, esse tem na biblioteca da UniOeste Toledo, eu deixei lá em mãos, junto com o Lucir, e esse outro que nós publicamos em 2019, que é um foco de gestão do negócio agropecuário, com foco no patrimônio. Esse é um livro mais aplicado, um livro de pós-graduação, inclusive eu utilizo ele como uma referência base numa disciplina aqui no mestrado em administração da Exalc, que chama Gestão Sustentável de Empresas no Agronegócio. Tá? A gente trabalha uma série de aspectos de gestão e depois um material mais aplicado, modelagem, que vem deste livro. Tá? Esse eu não sei, eu não me lembro efetivamente se nós entregamos uma cópia em mãos. Tá? Mas são os 2 materiais que resumem um pouquinho o que nós fizemos, eu diria, nos meus últimos 17 anos, em que 16 anos que eu estou como pesquisador do CPEA, cuidando das cadeias de grãos e fibras como um todo, e aí, mais recentemente, com essa parte de gestão, inclusive a base desse livro foi a palestra que eu realizei na UniOeste em novembro de 2017. Bom, gente, é isso. Me desculpe pelo prolongamento aí da nossa discussão. Fico à disposição de vocês para as perguntas de forma geral e para a nossa interação. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Lucílio. Foi uma conferência muito interessante, ressaltou bastante essa complexidade das cadeias, desses setores, as particularidades. Nós temos aqui várias pessoas já digitando, imagino que sejam questões. Já temos uma do professor Jandir, que eu já vou fazê-la para você responder. Na sua perspectiva, aliás, na sua visão, qual a perspectiva para o agronegócio brasileiro com o acordo Mercosul-União Europeia? Professor Jandir, boa noite, prazer falar contigo. Meu caro, as perspectivas são favoráveis, né? Sem sombra de dúvida, se o
o acordo for efetivado, eu acho que por 2 pontos. Por uma ampliação do mercado consumidor e, por um lado, em termos de obrigações que nós certamente vamos ter, ou de atenção que nós vamos ter cada vez mais em relação a diferentes aspectos, inclusive o meio ambiente. Porque eu acho que isso é extremamente favorável, desde que seja realizado de uma forma justa e plausível, né? Certamente. Eu acho que o grande aspecto que vem é a discussão do final da semana passada, em que a sociedade francesa optou, o governo francês optou por subsidiar ainda mais a produção do país para que ela fique menos dependente de importações de oleaginosas e de cereais como um todo. Ou seja, visando a importação ou visando a menor necessidade de importação como de farelo de soja, né? Eles precisam comprar da gente volumes expressivos de farelo e importar de forma geral, e só existem farelos de soja geneticamente modificados no mundo, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, e agora eles estão buscando uma produção livre de geneticamente modificado, tentando amenizar essa necessidade. Vamos ver se vão conseguir. Eu acho que a única forma de conseguir é tendo subsídio, né? Do ponto de vista de livre comércio, preços sendo regulados por oferta e nós somos altamente competitivos. Então, eu vejo com bons olhos esse acordo, porém, ainda com uma dificuldade maior de sua implementação efetiva. Muito bem, Lucílio. A gente também tem aqui uma questão do Apledinei, ele que é mestrando em Economia aqui da UniOeste, perguntando qual sua percepção do efeito do Agro 4.0 nos preços ao consumidor. Apledinei, na verdade, o que vem ao longo do tempo, né, toda uma tecnologia que existe no campo para reduzir custos, né? Hoje nós temos no campo tecnologias muito expressivas e nós já temos máquinas que não exigem aí a presença do operador efetivamente. Só para mostrar exemplos, mas trabalhando com Big Data, né, ou banco de dados de forma geral, há um crescimento muito forte. Isso vai, ao longo do tempo, fazer com que os bancos de dados que os produtores já têm se transformem em informação, ou seja, que o banco de dados se transforme em informação e que essa informação, efetivamente, se transforme aí também em uma gestão mais adequada. Agora, preços ao consumidor. O produtor agrícola, ele não se beneficia de preços menores. Por que não se beneficia de preços menores? Porque ao produzir mais com custo menor, nós estamos falando de um ambiente de concorrência perfeita, os agentes compradores, né, nós temos um oligopólio a montante e a jusante, os compradores, em um contexto de oligopólio, vão ofertar preços menores. Como ele tem custos menores, ele vai aceitar produzir a preços menores e vai buscar tecnologia para reduzir ainda mais esse custo. Então, na prática, ao longo do tempo, as margens maiores ficam para os setores mais, como vamos dizer, de menos concorrência ou mais oligopolizados. As margens são melhores aí. E não necessariamente tudo que tem de redução de preços no campo vão chegar até os consumidores. Mas claro que isso facilita também, ou força também, com que os outros elos diminuam seus preços de venda. Mas não quer dizer que preço menor no campo efetivamente chega até o consumidor. Também temos aqui uma questão da Juliana, que é mestranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Ela parabeniza a sua apresentação e pergunta: quais os impactos nos preços das principais commodities em decorrência do fenômeno La Niña? Juliana, a gente tem um contexto muito assim, sério,
né, nesse ambiente, porque o Laninha faz chover na metade norte da América do Sul e menos na metade sul. Então, nós vamos ter impactos negativos sobre produtividade no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e na região sul do Brasil. No restante do país, no caso do Brasil, nós vamos ter a tendência a ter chuvas acima da média. Então, isso faz com que, para o contexto brasileiro, reduza a oferta na região sul, mas pode até aumentar a oferta da região da metade norte do país, ou pegando do sudeste para cima, metade do Paraná para o sudeste e outras regiões sentido norte e nordeste. Essas produções maiores podem, inclusive, compensar a queda na região sul. E isso pode fazer, efetivamente, com que os preços não subam ou até caiam. De consequência, portanto, vão ficar nas costas dos produtores da região sul. Vão ser custos pontuais e particulares e não custos generalizados, não impactos generalizados. Então, certamente, o governo brasileiro precisa ter um olhar muito especial para essa região sul, que já sofreu muito no ano passado e, inclusive, na safra de inverno, agora de 2020. Bom, mas se o Paraguai e a Argentina também sofreram, nós temos um aumento de preços em soja e milho, isso pode beneficiar as exportações do Brasil, inclusive, em volumes e em preços. Mas, claramente, aqueles produtores da região sul, não necessariamente. Ok, Lucílio, deu uma falhada aqui para mim, mas acho que você finalizou a resposta. Pessoal, algum questionamento adicional? Enquanto o pessoal se manifesta para fazer alguma pergunta, eu vou fazer uma, Lucílio, que enquanto você estava apresentando, né, os resultados sobre o choque de preços, eu ficava imaginando como isso pode se dar nas diferentes regiões do Brasil. Né? O estudo de vocês é muito interessante, é muito robusto, né, muito sério, mas acaba sendo, digamos assim, uma média, né, geral para o Brasil como um todo. Vocês chegaram a fazer, ou está previsto isso no estudo, né? Alguma estimativa regional para esses choques de preços ou não? Senhor, a gente não fez em nível regional, certamente isso é importante, interessante. O IBGE tem os IPCAs por mesorregiões ou por macro-regiões, isso é possível desagregar. Agora, dentro da cadeia do arroz, o Rio Grande do Sul tem um peso muito grande na formação de preços, ele representa 70% da produção nacional, e a expectativa é que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul também seja repassado para as diferentes regiões do Brasil, no contexto da formação. No caso da soja, o Paranaguá tem um peso muito importante na formação de preços para todo o centro-sul do Brasil, inclusive influencia o nordeste do Brasil, o norte do Brasil. Então, da mesma forma, a gente entende que as disseminações de preços vão ser na mesma linha. E para a cadeia do algodão, em que o preço do algodão em qualquer região do Cerrado brasileira depende desse preço em São Paulo, que foi utilizado na modelagem. Então, a expectativa para arroz, soja e algodão é de que não deve haver muita diferenciação nos preços e choques até os consumidores, em termos de variações, de tendência. Agora, no milho, sim. No milho, isso pode ter contextos muito diferentes, porque a formação de preços do milho, ele é muito de um contexto aí de regiões e de estado, e depois ele acaba tendo, ao longo de semanas de interação, uma inter-relação de regiões, e inclusive, portanto, de defasagens. Então, certamente, se avaliar esses dados mensais para diferentes regiões do Brasil, a gente vai ter contextos diferentes também, inclusive dentro do próprio estado. Se pegarmos o extremo oeste paranaense em relação a uma região metropolitana de Curitiba, por exemplo, pode haver contextos diferenciados de variações, porque efetivamente a formação de preço é divergente um pouquinho.
Muito interessante, Lucílio. Surgiu aqui uma nova pergunta no Facebook, que foi feita pelo mestrando também em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, o Besna, que é africano da Guiné-Bissau. Ele pergunta qual a importância do agronegócio brasileiro para o fortalecimento das relações Sul e Sul, principalmente com os países africanos da língua oficial portuguesa. Mas o agronegócio, ele acaba tendo uma interação dentre as diferentes regiões, né, vamos dizer, América do Sul e até a África, através de transmissão de tecnologias, através de interações tecnológicas. Nós temos uma presença muito forte da Embrapa nos países africanos. Nós temos produtores, eu conheci produtores do Cerrado brasileiro que foram produzir no Sudão, por exemplo, produzir algodão no Sudão e levar as tecnologias para lá. Então, essa é uma interação extremamente forte. Eu mesmo já cheguei a viajar para países africanos em discussão de tecnologia e de desenvolvimento regional. Agora, em termos de interação e vamos dizer, de transações de produtos alimentícios, nós não somos tão expressivos, né? Os países africanos não são tão importadores dos produtos brasileiros e, ao mesmo tempo, o Brasil não tem o déficit que tem essa interação. Nós tivemos ações muito grandes nos anos anteriores de empresas, de cooperativas do Rio Grande do Sul, tentando se implantar em diferentes países africanos para abrir portas para o arroz brasileiro, mas não tiveram efetividade em virtude de uma questão cultural, em virtude do tipo de produto que nós tínhamos no Brasil à disposição de vendas para a África. Inclusive, o arroz que a gente vende para a África, ele é classificado pela SESEX como quirera, como arroz quebrado, né? Então, isso dificulta, né? Mas há muita interação entre os países, do ponto de vista de tecnologia, e, claro, fazendo com que a mão de obra presente na África, junto com a disponibilidade de tecnologia, faça com que os países africanos também se desenvolvam. Muito bem, e fica bastante evidente, né, Lucílio, na sua fala, quantos fatores objetivos de competitividade mesmo em relação à produção, como subjetivos também, né, em relação a fatores culturais que podem estar influenciando nessas transações, tanto entre regiões como entre países, né, principalmente. Pessoal, nós ainda temos aqui uns 5 minutinhos, né, caso haja algum questionamento. Também, né, deixamos livre para que os senhores possam abrir os microfones, quem quiser fazer a pergunta, se algum professor quiser falar algo, né, com o nosso egresso também. Temos aqui um minutinho, só vamos aguardar aqui a Juliana que está digitando. Caso não haja perguntas, a gente parte para o encerramento. Me parece que não. O prazo, realmente, o tempo, né, já está chegando ao que nós tínhamos planejado. Lucílio, mais uma vez, a gente agradece muito a sua participação, né, antes de encerrarmos a sua participação, eu não posso deixar de agradecer, né, e parabenizar os professores Carlos e Cristiano, que são os coordenadores, né, desse projeto de extensão, que são as conferências do NDR, e também a professora Crislane Cola, que é a organizadora do projeto de extensão do 30º Seminário de Economia Brasileira, né. Tem sido um grande sucesso essas conferências, e lembrando a todos também que todos os vídeos, todas as palestras estarão, no caso da do Lucílio, né, disponíveis no YouTube já a partir do final da noite, ou no máximo amanhã de manhã. Lucílio, eu passo a palavra para você fazer um fechamento, e em seguida a gente já vai, então, encerrar esse momento.
Tá certo. Então, Ciro, eu queria comentar dois aspectos. Primeiro, em relação ao conteúdo, que o objetivo é mostrar a interação que se tem dentre as diferentes cadeias produtivas, né? Primeiro, esse contexto de participação do agronegócio e mostrar que quando a gente fala em agronegócio, ele está falando realmente dos insumos para o campo e todas as transações intermediárias, independente do tamanho das áreas, independente se a gente está falando de alguns metros quadrados ou de alguns milhares de hectares cultivados por produtores e por grupos de produtores. O outro ponto é essa interação com o mercado internacional e o fator oferta e demanda influenciando, para que a gente não faça a venda à frente ou não passe algo à frente dizendo que a China está comprando os nossos produtos e está querendo comprar o Brasil para se beneficiar. Não, nós vendemos o que nós somos competitivos e vendemos para quem tem disposição a pagar. E no caso do arroz, a China não compra, o arroz e o milho, a China não compra um grão do Brasil. Ele tem uma participação importante na soja e no algodão, apenas, nos demais não. Tá? Então, esse é um contexto da apresentação. Bom, eu gostaria também de agradecer muito essa oportunidade, é uma presença, uma satisfação muito grande estar presente com vocês, interagindo, mostrando um pouquinho do que a gente faz e que claramente resultado de tudo que a gente viu aí nesse campo, junto com, claramente, o grupo GPEC, lá no final da década de 90, que despertou e deu as oportunidades para a gente trabalhar nesta linha atualmente. Né? Então, além dos professores que eu já nomeei no início da nossa conversa, obrigado pela oportunidade, Crislaine. É claro que eu não posso deixar aqui de cumprimentar o nosso amigo Peri, que não está aqui, que está numa outra apresentação, mas a gente já conversou no final de semana sobre isso. É um prazer muito grande, gente. Tenham sempre aí as portas abertas, né, para a Universidade de São Paulo, para o campus de Piracicaba e, claramente, para o nosso centro de pesquisa. Né? O Cristiano está brincando, não pode falar da década de 90, mas nós fomos contemporâneos, tá, Cristiano? Nós estávamos lá junto, inclusive em grupos de extensão, né? Ou em grupos de pesquisa. Gente, fico à disposição de vocês. Um grande abraço, com muito carinho. Obrigado. Só antes de encerrarmos, Lucília, enquanto você fazia as suas falas finais, o professor Peri se manifestou ali no Facebook, né? Ele comentou que ia fazer uma pergunta, mas ele está comentando sobre a SOBER, que ele aguarda e precisa de você como presidente da SOBER lá na frente. E lembrando, pessoal, né, que o professor Peri foi o primeiro orientador, né, Lucílio, do Lucílio enquanto iniciação científica, lá em 96, 97, eu acho. O primeiro orientado do Peri foi o Valdir Galante, né? Depois Verdade. eu cheguei a partir de 98, e aí vieram as continuidades, né? A Elisângela, o Cristiano, e claramente toda a interação com os demais professores aí. E lembrando que quando eu me mudei para Piracicaba, os primeiros dias eu fiquei na casa do nosso grande amigo Jefferson. Aí ele foi me buscar na rodoviária aqui em Piracicaba, né, Jefferson? Mas, enfim, isso a gente deixa para um outro momento. Muito obrigado. Grande história. E para os alunos que estão aqui, né, eu também acabei optando por economia por causa do Lucílio, que é meu irmão, né? Então, sempre foi uma inspiração enquanto economista e também enquanto pesquisador, e hoje ele está mostrando isso muito bem. Mais uma vez, Lucílio, parabéns pelas pesquisas de vocês, pela sua apresentação, foi muito boa, muito esclarecedora, né? A gente vê o qual importantes são essas pesquisas, né? E agora, né, os alunos que talvez não prestam muita atenção, eu peço para vocês prestarem mais atenção quando vocês ouvirem noticiários ou notícias, telejornais, que falar sobre agricultura sempre vão estar falando do CPEA, quando tiver relacionado com, principalmente, preços, produções e outras variáveis, né? E se falar sobre soja, milho, algodão e arroz,
o coordenador das pesquisas está aqui falando com a gente hoje. Então, o CPEA é uma referência no Brasil do setor agro, né, e o Lucílio é uma referência para nós, enquanto egresso de sucesso do curso de Economia de Toledo, que nos deixa muito orgulhosos. Então, mais uma vez, Lucílio, muito obrigado, continuação de sucesso nas pesquisas de vocês, e as nossas portas sempre estarão abertas para receber, quando você quiser divulgar outros trabalhos e qualquer outra atividade do CPEA e da USP. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.